Brasília, voltamos a falar de política com a Isabel Mega, porque as movimentações estão intensas lá na capital federal depois das eleições dos novos presidentes das casas legislativas, do Senado, da Câmara. E fica aquela expectativa, Isabel, da definição das comissões. Ontem, inclusive, tínhamos a expectativa de instalação das comissões no Senado, onde o cenário está até mais consolidado. Era a expectativa do próprio presidente da casa, Davi Alcolumbre, mas não tivemos novidade. Não, Carol, deve ficar realmente para a semana que vem, porque os líderes nesse momento estão reunindo suas próprias bancadas, entendendo qual é a demanda de cada parlamentar, qual vai ser a proporcionalidade que cada partido vai ter direito em cada comissão e, a partir daí, fazer essas indicações, né? Então, imagina só, Carol, todo parlamentar quer, por exemplo, uma vaga ali na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais pleiteada. O que a gente tem muito definido é o cenário das presidências. A partir daí tem outros cargos, por exemplo, o cargo de vice-presidente. Isso está sendo dialogado pelos partidos. E a composição dos membros titulares e dos suplentes. Tudo isso ainda está no campo ali de bastante conversas internas dos partidos, dos líderes, a partir do momento em que eles conseguirem entender ali a necessidade de cada bancada, eles vão fazer essas indicações e aí você consegue, de fato, ter instalação dessas comissões. Mas o novo presidente do Senado, que conhece muito bem ali o funcionamento da casa, até porque já passou pela presidência e já foi, inclusive, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quer dar celeridade para que a casa, de fato, comece a funcionar a todo vapor. Não tem essa história de, vai começar só depois do carnaval. Não, a ideia é já começar a reunir as principais comissões a partir deste mês de fevereiro. Carnaval esse ano é em março só, então para já tentar, de fato, conseguir engatilhar alguns assuntos ali que precisam passar por comissões. Isso começa a ter um efeito também de dar mais gás ali à própria pauta do plenário do Senado Federal com o que for passando pelas comissões. Então, é uma explicação que ajuda a gente a entender o porquê que é importante esses colegiados começarem a funcionar. As comissões, Carol, para quem não está muito habituada ali com essa estrutura do Congresso Nacional, elas são temáticas. A gente tem comissões permanentes, então elas sempre vão existir, e algumas das mais importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça, que é essa bem disputada. Você tem a Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, também, que vai ficar com o senador Renan Calheiros. A CAI, como a gente apelida ela lá no Senado, ela é responsável, por exemplo, por tramitação de projetos da agenda econômica. Esse ano a agenda econômica vem forte, são as principais pautas que vão ser encaminhadas pelo Palácio do Planalto. Então é importante você ter esse alinhamento com as comissões respectivas na Câmara e no Senado. A CAI é aquela que faz também a sabatina de diretoras do Banco Central, foi a responsável pela sabatina do próprio presidente novo do Banco Central, Gabriel Galípolo, e por aí vai. Tem a Comissão de Educação, tem a Comissão de Segurança, né? A distribuição em si está muito bem azeitada ali. Os parlamentares não estão enxergando muitas arestas em relação a isso. É pensar realmente nas figuras das vice-presidências e pensar na distribuição entre os membros dos partidos para que você possa pacificar isso com a pretensão de resolver essas arestas nesta semana. Essa semana o Senado ainda está ali tateando um pouco como é que vai ser a rotina a partir desse ano, não tem reunião de líderes acontecendo ainda, né? Todo mundo esperando ali o início dos trabalhos no plenário também, mas a ideia é, a partir da semana que vem, já começar a dar mais gás nessa agenda para que o ano comece antes do carnaval também, Carol.